de repente está sendo usada novamente. Parece que ele terá que investigar bastante quando voltar para casa. Quando ele chega à sua mansão, é recebido quase que imediatamente por sua mãe. Ela desce as escadas correndo, expressando o quanto estava preocupada com o filho, especialmente quando o clone que ele enviou para checá-la de repente desapareceu na fumaça. Ao ver Ian, ela percebe que ele ficou muito mais magro e que o tamanho de seu rosto caiu quase pela metade. Isso a deixa muito chateada, pois pensa que seu filho deve ter passado por um período muito difícil enquanto esteve fora para ficar tão magro. Ian a acalma. Ele se distraiu e só precisa comer um pouco mais para recuperar o peso que perdeu. Não é nada demais. Ele começa a tirar algo de seus bolsos para entregar a ela. É um comunicador de mana feito de uma bola de cristal de mana. Ele o mandou fazer especialmente na oficina. Ian tem o seu em seu cajado e, no futuro, se eles estiverem a uma distância suficientemente próxima, poderão se comunicar por meio dele. Ele pede desculpas por causar tanta preocupação à mãe e, de agora em diante, estará sempre ao lado dela. Um momento saudável é arruinado quando Douglas irrompe na sala chamando Ian de chefe novamente. Ele bombardeia nosso protagonista com uma enxurrada de perguntas, querendo saber que tipo de magia ele usou para aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eram espelhos, clones ou algo semelhante? Ian diz a ele para ir mais devagar e fazer as perguntas uma de cada vez. Para simplificar, esse tipo de mágica só foi possível porque ele agora é um mágico de 6ª classe. Sua família está perplexa com essa informação, sabendo que isso deve significar que Ian é agora o mago de mais alta classificação no Império. Letio sabia que o nosso protagonista era extraordinário quando se conheceram, mas não tinha ideia de que era esse ponto. Ian não quer que eles o vejam como alguém tão superior, afirmando que nada mudou e que, portanto, eles devem tratá-lo como de costume. Nesse caso, Douglas está prestes a testar algumas poções novas que acabou de fazer no laboratório de pesquisa. Ele se pergunta se Ian gostaria de acompanhá-lo, mas ele não pode, terá que fazer isso em outra ocasião, pois agora já foi convidado para outro compromisso. Vestindo roupas mais casuais, ele sai de sua mansão e entra em uma espécie de pub. Com muitas pessoas sentadas se divertindo, ele é recebido pelo príncipe Iden, que revela que este é um banquete comemorativo que ele preparou para o nosso protagonista. Quando Ian foi convidado a usar suas roupas casuais, ele ficou curioso para saber a que tipo de banquete estava indo. Ele olha em volta um pouco surpreso com a cena. Lá dentro também estão Oliver e outro cavaleiro, ambos sem uniforme, bebendo em grandes xícaras de madeira. Uma dessas bebidas é jogada sobre a mesa para que Ian a beba. Ele olha para ela sem jeito. Aiden organizou esse banquete para comemorar a elevação de Ian a mago de 6ª classe. Ele comprou barris da melhor cerveja no Palácio Imperial especialmente para isso. Esse tipo de cerveja não pode ser encontrado facilmente no exterior. Ele pede a Ian que se divirta e beba. Ian parece um pouco hesitante. Ele nunca foi de beber muito em sua vida passada, pois era leal a Rhaenyra naquela época. Rhaenyra sempre dizia que a bebida tornava os pensamentos das pessoas mais embotados e fazia com que elas baixassem a guarda. Por esse motivo, ele evitava a bebida. Ele e Rhaenyra obviamente não são amigos nesta vida, então Ian pega o copo grande e o leva aos lábios, bebendo como se fosse um garoto de fraternidade. Ao terminar, ele bate o copo de volta na mesa e limpa o excesso da boca, surpreso com o gosto realmente bom. O príncipe Iden fica feliz em ouvir isso. Um sorriso alegre irradia em seu rosto, pois a vida está indo muito bem para ele nos últimos dias. Alguns homens no bar o chamam, pedindo que o príncipe vá até lá e conte a eles tudo sobre a bem-sucedida discussão do tratado em Demidora. Ele se levanta de seu assento e atende ao pedido, preparando-se para se gabar de suas habilidades políticas. Ele se aproxima dos homens, deixando Ian sentado sozinho. O irmão realmente foi abandonado em sua própria comemoração. Felizmente, ele é abordado por Oliver, que lhe oferece um refil. Como essa é a primeira vez que o protagonista bebe, ele o adverte para não exagerar. Ele brinca, afinal, se Ian ficar bêbado demais e as coisas derem errado, ele pode acidentalmente disparar um míssil mágico e matar todo mundo. Olhando ao redor, Ian se surpreende com a casualidade com que o príncipe Iden está agindo com todos os cavaleiros do bar. Ele se pergunta se está tudo bem para ele andar com eles dessa forma. No entanto, Oliver sabe que está tudo bem. Todos os cavaleiros aqui juraram lealdade ao príncipe e são confiáveis. Ian segura sua cabeça com a mão. Ao ver o relacionamento do príncipe Iden com os cavaleiros, ele se lembrou de seu antigo relacionamento com o príncipe Rhaenyra em sua vida anterior. Um relacionamento baseado em confiança e lealdade que acabou sendo traído. Ao perceber que ele parece melancólico, Oliver inicia uma conversa com Ian, dizendo que sabe por que nosso protagonista não tem amigos. Dude realmente iniciou uma conversa com um insulto. Oliver se lembra muito bem da primeira vez que conheceu Ian. Foi na noite em que ele capturou a espiã de Khal Drogo, Cecília,
Na parte 1. Apesar de Ian ter acabado de capturar um espião que era um mágico de terceira classe, Oliver se lembra de que seu rosto estava completamente sem emoção. Crianças nessa idade não deveriam ser capazes de esconder suas expressões faciais nem seus verdadeiros sentimentos dessa maneira. Oliver não conseguia ler nenhuma forma de expressão em seu rosto, quase como se ele fosse um soldado que tivesse recebido vários anos de treinamento para não expor seus verdadeiros sentimentos. Foi quando Oliver percebeu pela primeira vez que Ian era uma pessoa fechada, apesar de ser tão jovem. Ele sabia que não conseguiria fazer nenhum amigo de verdade com quem pudesse compartilhar seu coração. Ian admite que isso é verdade, pois ele tem dificuldade de se abrir com as pessoas. Ele revela a Oliver que já teve um amigo, mas as coisas não acabaram bem para ele. O capitão da noite toma um gole de sua bebida, curioso para saber como seria um amigo de Ian. Ele também deve ser uma pessoa extraordinária. A outra coisa que Oliver notou ao observar Ian, quando os dois conversam, parece que Oliver está falando com um homem de meia idade que está cansado da vida. Ian ri sem jeito, dizendo que Oliver tem olhos surpreendentemente bons quando se trata de julgar as pessoas. Ele leva a bebida aos lábios, depois a ergue para esconder a boca de todos no bar e sussurra para o capitão, revelando que, na verdade, ele terá 48 anos em breve e que está mantendo a juventude usando magia. O mundo de Oliver gira enquanto ele tenta entender o que acabou de ser dito. Será que ele realmente tem acesso a uma magia temporal como essa? No entanto, Ian diminui a tensão explicando que estava apenas brincando. Ele não é muito bom em fazer amigos e compartilhar seus sentimentos. Portanto, essa foi apenas uma tentativa ruim de dizer algo engraçado. Oliver entende nada mais é dito sobre o assunto, o que foi uma decisão difícil para Ian. Ele quase estragou todo o seu disfarce por ter ficado um pouco bêbado demais. Se Ian não tivesse se contido, Oliver teria descoberto tudo sobre como ele usou a magia do tempo para reencarnar como uma criança novamente, e como ele tem vivido os últimos anos sabendo tudo o que vai acontecer nessa linha do tempo. Algum tempo depois, Ian sai cambaleando do bar, segurando a cabeça. Ele não bebia tanto nem mesmo em sua vida anterior. Do lado de fora, ele percebe um homem agachado próximo à parede. É o vice-capitão dos Knights, chamado Paul. Ele admite embaraçosamente que não é um bom bebedor e que seu rosto fica vermelho depois de beber um copo. Por isso está se escondendo aqui para respirar um pouco. Ian fica ao lado dele, admitindo que também está do lado de fora pelo mesmo motivo. Ele simplesmente não está acostumado com o tipo de ambiente interno. Ele olha para o vice-capitão Paul, lembrando-se dele em sua vida anterior. Ele era um excelente espadachim, perdendo apenas para Oliver. Apesar de ter nascido plebeu, ele conseguiu chegar ao posto de vice-capitão, tudo graças à sua habilidade com a espada e lealdade à família imperial. Ele é um homem em quem tanto o príncipe Eden quanto o capitão Oliver confiam. Durante a conversa, Paul pergunta a Ian como foi beber pela primeira vez, ao que Ian responde que não foi tão ruim, ele só precisa ter mais calma da próxima vez. Paul fica feliz em ouvir isso. Os cavaleiros estão gratos por tê-lo aqui e ele é bem-vindo para vir beber com eles novamente a qualquer momento no futuro. Ele revela que tanto o capitão Oliver quanto o príncipe Eden estão muito alegres desde que Ian começou a apoiá-los. Ian agradece as palavras gentis. Ele está apenas tentando dar a eles um leve empurrão na direção certa para que as coisas possam melhorar no futuro. Embora ele admita que vê-los tão alegres o fez se sentir muito mais próximo dos dois. A conversa tranquila deles é interrompida quando a porta do bar se abre e a conversa de dentro invade a rua. É um dos cavaleiros que veio procurar o vice-capitão. Aparentemente, o príncipe Hyde está procurando por Paul. Se ele não voltar para dentro e tomar outro drink, ele o rebaixará do cargo de vice-capitão. Percebendo que precisa voltar para dentro de casa, Paul deixa Ian encostado na parede. A festa o aguarda. Ian caminha até uma saliência próxima e olha para a aldeia ao longe. As estrelas brilham sobre ele e as coisas parecem esperançosas para o futuro. Ele sabe que todas as lembranças que tem de sua vida passada não são mais relevantes e não podem mais ser usadas. Suas escolhas nos últimos anos alteraram a linha do tempo. Ele fez novos amigos e ajudou o príncipe Eden a se sair bem na política. Ele salvou sua mãe da trágica doença que ela sofreu em sua vida anterior e
também salvou a vida de Douglas e Letio. Todas essas mudanças certamente criarão um futuro muito diferente daquele do qual ele se lembra. Ele não consegue saber como isso mudou o futuro neste momento. A única coisa que ele pode fazer é continuar protegendo as pessoas que lhe são mais preciosas e se esforçar para tornar o novo futuro um lugar melhor. Ele sorri enquanto pensa nas coisas. É aqui que o verdadeiro jogo começa. Agora ele tem que lidar com qualquer outra coisa que Rhaenyra possa estar planejando. Enquanto ele está pensando nisso, a luz da lua ilumina o Palácio Imperial. Lá dentro está o príncipe Rhaenyra, e o mestre da torre Herbert está atrás dele. Rhaenyra não está feliz e pergunta a Herbert qual é o seu plano agora. Ele disse inúmeras vezes ao mestre da torre que eles precisavam se livrar de Ian antes que ele ficasse em seu caminho. E todas as vezes o mestre da torre lhe dizia apenas para esperar. Era assim que ele sempre respondia. Agora sua espera lhes causou muitos problemas. Ian atrapalhou todos os planos que eles tinham. Herbert admite que estava errado. Ele deveria ter resolvido as coisas de forma rápida, mas chegou tarde demais. Ele não esperava que nosso protagonista tomasse as atitudes que tomou. Ele não dará mais desculpas e esta é a última vez que pedirá ao príncipe Rhaenyra para esperar, já que todos os preparativos foram feitos. Rhaenyra quer saber do que esse velho está falando. Sua pergunta é respondida quando uma pessoa com uma capa com capuz aparece por trás de Herbert. Uma sutil sugestão de cabelo vermelho pode ser vista dentro do capuz. Ao ver essa pessoa, o rosto de Eden se ilumina de medo e angústia. Essa pessoa misteriosa começa a remover o capuz de sua cabeça e revela sua identidade. É Helaene, uma maga de alto nível que desapareceu há alguns anos depois de ser derrotada por Ian na parte 2. No entanto, agora Helaene tem uma aparência de morte, com pele pálida, olhos vermelhos e lábios rachados. Herbert diz a Rhaenyra para não ficar tão assustado. Helaene ainda é uma humana e agora é uma subordinada leal que fará tudo o que Herbert pedir. Ela até se sacrificaria, se ele assim o desejasse. A palma da mão de Rhaenyra cobre sua boca devido à perplexidade do que seus olhos estão testemunhando. Sua mente começa a divagar, pensando que isso é obra de algo sombrio. O mestre da torre Herbert confirma isso. Esse é o trabalho de magia proibida, magia negra para ser mais específico. Usando essa magia, eles poderiam até transformar Ian em um servo obediente. Quem estaria disposto a oferecer sua vida a serviço de Rhaenyra? Com a mão no coração, Herbert diz a Rhaenyra para não se preocupar mais. Tudo está bem e ele ainda se tornará imperador no futuro, como planejado. Algum tempo depois, o mestre da torre está sentado em seu escritório na Torre de Marfim. Lendo alguns papéis, ele não consegue parar de pensar no fato de que o nosso protagonista é um mago de 6ª classe. Isso o deixa tão irritado que um brilho roxo emana dele e coisas são jogadas pela sala em um acesso de raiva. Outro mágico entra na sala e fica preocupado com a cena. Os papéis estão espalhados pelo chão e as coisas estão quebradas. O rosto de Herbert muda de fúria para alegria quando ele vê esse mágico, cujo nome é Marco. Marco se pergunta se há algo errado, a julgar pelo que vê ao seu redor. No entanto, Herbert ignora sua pergunta e começa a falar sobre outra coisa. Marco foi abandonado quando era criança e Herbert o encontrou enrolado em um pano. Já se passaram 20 anos desde aquele dia e Herbert se lembra muito bem dele. Naquela época, era muito cedo para ele saber o que Marco se tornaria. No entanto, aqui está ele 20 anos depois, um mágico completo. Herbert está orgulhoso dele. Marco sorri alegremente e agradece ao mestre da torre por suas palavras gentis. Para retribuir a ele por tê-lo acolhido, Marco afirma que está disposto a fazer qualquer coisa. Herbert considera Marco como um filho e diz que não precisa nem pensar em retribuir. No entanto, ele quer lhe pedir um favor. Ele pede a Marco que passe em sua mansão ainda esta noite para descobrir mais detalhes e o jovem mágico diz que fará exatamente isso. Isso faz com que um sorriso se revele sob o bigode grisalho de Herbert, quase como se ele estivesse planejando algo. Em outro lugar da vila, o céu está escuro e as ruas estão vazias. A porta de um bar próximo se abre e o barman fica surpreso com a pessoa que vê entrar. É o nosso protagonista, o mais jovem mago do alto escalão da Ivory Tower, Ian Page. Ian não esperava que esse homem o conhecesse, mas ele garante ao nosso protagonista que não há uma pessoa por perto que não saiba seu nome. Não dá para acreditar que uma pessoa tão importante tenha vindo a um lugar tão pobre como este. Ele se pergunta qual é o propósito da visita de Ian. Ian coloca um saco de moedas de ouro sobre a mesa, dizendo ao homem para não ser cauteloso com ele. Ele só veio aqui como convidado para comprar informações. Tanto dinheiro faz o homem suar. Ele tinha ouvido falar que os grandes magos da Ivory Tower tinham muito dinheiro,
mas não estava esperando algo assim. Ele pergunta que tipo de informação Ian está querendo comprar. Com o capuz removido, Ian pede qualquer informação que ele possa ter sobre magia negra. Todos os rumores sobre ele são informações pequenas ou falsas. Ele está procurando descobrir algo que não é conhecido pelo público. O homem sorri sabendo que está prestes a receber um bom pagamento. Ian chegou na hora certa. O homem se inclina para a frente do bar e fica sério, começando a discutir algo conhecido como a Ordem dos Dragões. A Ordem dos Dragões é uma das muitas religiões do Império. É uma organização que adora dragões como se fossem deuses. Eles não são muito conhecidos, mas sua existência foi confirmada. A Ordem dos Dragões começou como um pseudogrupo no campo, até que um dia um ladrão aparentemente encontrou o único descendente dos dragões. Ele começou a pregar a história desse descendente para as pessoas do campo, a fim de estimulá-las. No entanto, as pessoas não acreditaram em sua história e o trataram como um golpista. No entanto, com o passar do tempo, a Ordem dos Dragões formou um grupo e começou a crescer. Atualmente, sabe-se muito pouco sobre eles. Seu líder é um monte de fiéis e tudo isso está oculto. Há muitas especulações e rumores circulando, mas entre eles também há histórias assustadoras sobre reviver os mortos e fazer lavagem cerebral nas pessoas. O barman explica que não tem certeza se eles realmente são descendentes de dragões, mas de uma coisa ele tem certeza: o Imperador tem coletado informações sobre a Ordem dos Dragões de muitas fontes, e é possível que haja uma conexão entre esse grupo e o retorno da magia negra. Foram descobertas até mesmo pessoas nesta mesma nação com conexões com a Ordem dos Dragões. Como a magia negra requer muita mana e recursos desumanos, ela só está disponível para pessoas de alto escalão. Por isso, o barman suspeita que haja pessoas de alto escalão usando magia negra na área, com a capacidade de fazer lavagem cerebral e manipular as pessoas. Infelizmente, essa é toda a informação que ele tem no momento, mas se ele conseguir obter mais informações, enviará uma carta. Ian entende e sai do bar com o capuz levantado. Ele retorna à sua mansão tarde da noite, onde fica sentado pensando nas informações que acabou de receber. A Ordem dos Dragões não é um nome que ele tenha ouvido em sua vida anterior, o que é incomum, já que eles supostamente existem há mais de 100 anos. Ele olha para o cajado que ganhou do rei xamã nas grandes planícies. Ele já teve magia negra gravada nele. Ele coça o queixo em pensamento profundo, imaginando que outros magos de alto escalão poderiam estar usando magia negra. É apenas especulação, mas o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça é o mestre da Torre Herbert. É perfeitamente possível que ele tenha conexões com a Ordem dos Dragões. Ian se inclina para trás e segura a cabeça. Muitas coisas mudaram em relação à sua vida anterior e não se trata apenas do futuro, mas também do passado. Como ele não ouviu falar de um grupo que existe há 100 anos? Há uma grande probabilidade de que este mundo inteiro esteja mudando pouco a pouco, e as diferenças entre a vida passada e atual do nosso protagonista estão ficando cada vez maiores. Seus pensamentos estão cada vez mais profundos. Todas as mudanças que aconteceram podem ser um efeito de ele ter mexido com o tempo. Afinal de contas, a magia do tempo que ele usou para renascer foi retirada de um livro de feitiços da língua do dragão. Ian teme ter mexido em algo que não deveria e abriu a caixa de Pandora. Ele se senta em sua mesa e tira os óculos do rosto. Agora ele percebe que estava relaxado demais, confiando nas memórias de sua vida passada. De agora em diante, o futuro e até mesmo o passado são desconhecidos. Ele coloca uma chave na gaveta da escrivaninha e a abre, retirando uma caixa marrom simples de dentro dela. Ele coloca a mão sobre a parte superior da tampa e se prepara para removê-la. Ele olha para o conteúdo, um colar dourado com uma pedra preciosa azul em forma de lágrima no centro. Ian diz a si mesmo que, de agora em diante, ele precisa estar preparado para todas as possibilidades. Em outro lugar, nessa mesma noite, o mágico Marco está se encontrando com Herbert dentro de sua mansão. Herbert se prepara para lhe dizer por que o convidou para vir. Ele estala os dedos. Isso faz com que a porta se feche e trave. O que ele está prestes a dizer não deve ser dito a outra alma. O mestre da torre se levanta de seu assento e pede ao jovem que o siga. Marco parece perplexo com toda a situação. Herbert pega um livro vermelho em uma estante próxima e o abre, afirmando que ele os levará para onde precisam ir. Uma névoa azul envolve suas páginas e cresce mais e mais a cada segundo, até que um grande portal aparece na frente dos dois. O interior é escuro como breu e sua borda é composta da mesma névoa azul. O mestre da torre se volta para Marco, dizendo-lhe para ir até lá agora. Ele entra no abismo negro logo em seguida. Marco está confuso e assustado. O suor escorre por sua face e os calafrios invadem seu corpo. No entanto,
O mestre da torre Herbert é como um pai para ele. Por isso ele confia nele e segue logo atrás, entrando nesse portal incomum que leva ao desconhecido. A escuridão assola a visão deles e os sons de metal tilintando e gemidos sutis são a única coisa que rompe o silêncio assustador. Herbert entoa o feitiço luminoso e uma luz brilhante é invocada da palma de sua mão, revelando onde eles estão. Gaiolas de metal estão penduradas no teto e grandes portas com grades estão alinhadas nas paredes. É quase como um tipo de prisão. Dentro das celas há pessoas magras e frágeis, com roupas esfarrapadas e sem sapatos para proteger os pés descalços do chão gelado. Marco não consegue acreditar e se esforça até mesmo para dizer as palavras. Herbert lhe diz para não ficar tão surpreso. Essas pessoas são apenas matéria-prima. Marco olha em volta para todos para tentar entender as coisas. Ele percebe um rosto familiar em uma das celas, com cabelos brancos e um braço faltando. Ele é chamado de Chris. Há algum tempo, ele quase morreu devido a um acidente durante um experimento mágico. De fato, a maioria das pessoas aqui são mágicos que enfrentaram um destino semelhante. Eles morreram devido a uma missão que não deu certo ou se envolveram em um acidente enquanto faziam o experimento. Alguns deles estão aqui até mesmo devido a doenças. Alguns mágicos também foram transferidos de outros países para cá. E qualquer um que não seja mágico foi encontrado nos becos. De qualquer forma, suas vidas eram um lixo, então pelo menos aqui eles podem ser úteis. Herbert explica que aqui há uma grande quantidade de pessoas de diferentes estilos de vida, até mesmo mágicos criminosos que usam sua magia para prejudicar outras pessoas. Aqui todos são usados como matéria-prima e, dessa forma, podem pelo menos contribuir para a Torre de Marfim. Um olhar de vilão pode ser visto no rosto do mestre da torre. Ele ergue seu cajado no ar e uma névoa vermelha envolve Marco como uma cobra. Seu rosto está petrificado e seu corpo congelado de medo. Herbert afirma que não vai deixar que Marco acabe como os outros aqui, afinal ele é como um filho para ele. A névoa vermelha fica mais escura e mais apertada ao redor do corpo do jovem mago, fazendo-o tossir violentamente e tremer de dor. Por fim, ele cai de joelhos e a névoa se solta e desaparece lentamente. Parece que o que quer que tenha acontecido acabou. Olhando para ele, o mestre da torre diz ao jovem mágico para se levantar e olhá-lo nos olhos. Ele faz isso e os dois ficam de frente, olhando nos olhos um do outro. Por alguma razão, Marco não é hostil com Herbert, apesar de ter sido atacado com magia. Sua atitude é calma e complacente. Herbert joga uma pequena adaga em seus pés e ela se choca contra o chão de tijolos. Ele ordena que Marco pegue o punhal e use-o para cortar um de seus dedos. E Marco faz exatamente isso. Herbert observa enquanto o dedo de Marco se solta de sua mão e sai voando pelo ar. É quase como se o jovem mágico não tivesse livre-arbítrio e fosse forçado a obedecer às ordens do mestre da torre. Herbert está feliz com o que está vendo. Agora ele pode realmente pensar em Marco como seu filho. Algum tempo depois, eles deixam essa masmorra miserável e o sol brilha na Torre de Marfim em um novo dia. Muitos mágicos podem ser vistos em pé, conversando sobre o que vem acontecendo ultimamente. O mestre da torre Herbert defende que o príncipe Rhaenyra herde o trono do imperador, enquanto nosso protagonista Ean defende o príncipe Aiden. Esses magos são os dois mais fortes de toda a Torre de Marfim, e os outros não sabem com quem devem ficar. O jovem mágico Marco pode ser visto passando por ele sem expressão e carregando 3 livros vermelhos. Ele se aproxima de uma grande porta e bate. Lá dentro está Ian com as pernas cruzadas e uma pilha de livros em sua mesa, claramente fazendo alguma pesquisa. Ele está feliz por Marco ter finalmente chegado. Marco está no lado oposto da sala, informando ao nosso protagonista que comprou os livros que ele havia solicitado. Marco parece uma casca da pessoa que costumava ser, e um curativo cobre a mão onde ele cortou um dedo. Ele coloca os livros em uma mesa próxima e Ian fica grato. Esses livros são algo que ele estava procurando há muito tempo. Percebendo que não tem visto o mestre da torre recentemente, ele pergunta ao mago se está tudo bem. Marco explica que não é nada com que ele deva se preocupar. No entanto, antes de sair, Ian percebe o curativo em sua mão e fica curioso. Marco ignora suas preocupações. Foi apenas um pequeno acidente que ele sofreu enquanto praticava magia e não é algo com que vale a pena se preocupar. Ian sente que algo não está certo. Ele sente uma sensação de disparidade, quase como se Marco tivesse se tornado outra pessoa. Ele está falando com o mesmo rosto e a mesma voz, mas está diferente de antes e está mantendo distância. Ian tem uma ideia de como testar Marco. Ele começa a trazer à tona velhas
lembranças da primeira vez em que se encontraram, há 6 anos. Isso aconteceu logo no início da história. Na primeira parte, Marco foi o primeiro mágico que Ian visitou e que o testou para ver se ele tinha um coração e um cérebro de mana. Ian se lembra bem desse momento e, aparentemente, Marco também. No entanto, Ian traz à tona uma segunda lembrança para a qual Marco não estava presente. Quando ele salvou Lord Marcos do território magriano de um bando de goblins, isso também aconteceu na primeira parte. Apesar de não estar presente quando isso aconteceu, Marco age como se estivesse caindo na armadilha de Ian. Agora Ian sabe que algo não está certo. É como se Marco não tivesse nenhuma lembrança do passado e estivesse simplesmente concordando com tudo que Ian diz. Ele se levanta de seu assento. Ele se coloca diante de Marco com seu cajado na mão. Agitando-a, ele usa magia de dissipação. Um azul brilhante entoa o feitiço. Em seguida, a névoa vermelha começa a aparecer ao redor de Marco novamente. Dessa vez, em vez de circular em torno dele, ela se desfaz gradualmente, até que, por fim, ela flutua no ar e se dissipa, quase como se tivesse sido sugada de seu corpo. Marco cai de 4 e começa a ofegar pesadamente. O irmão não consegue descansar. As pessoas continuam usando feitiços contra ele, mas era apenas um feitiço anti-magia, que Ian usou para limpá-lo da magia que estava dentro de seu corpo. Ele se ajoelha ao lado de Marco, explicando que parece que ele foi manipulado com magia negra. Quando as lembranças de Marco voltam a ele grita em pânico. Eles precisam deter o mestre da torre. Precisam detê-lo agora. Ian olha calmamente para ele com olhos sérios, dizendo-lhe para ir mais devagar e descrever exatamente o que aconteceu, sem deixar nenhum detalhe de fora. Mais tarde, quando o sol está se pondo, a cena muda para a mansão do mestre da torre. O mestre da torre Herbert é recebido por seu mordomo, que o informa que Ian veio fazer uma visita. Herbert toma seu chá. Parece que ele sabe por que está aqui e está surpreendentemente calmo em relação a isso. É revelado que Marco era apenas uma isca e que o motivo pelo qual Herbert o infectou com magia negra foi porque ele sabia que Ian descobriria e depois viria confrontá-lo na sala. No início, nada de substancial é dito. Os dois apenas se sentam em frente e tomam chá, comentando sobre a saúde um do outro e colocando a conversa em dia depois de não se verem por um tempo, até que Ian diz o que veio dizer, confrontando o mestre da torre. Marco revelou a ele que há um portal que leva a um laboratório secreto em algum lugar dessa mansão e que Herbert tem pesquisado magia negra desumana lá. Herbert apenas ri e nega tudo o que foi dito, dizendo que é impossível. Marco não devia estar pensando direito devido à sua condição ruim. No entanto, Ian não desiste, insistindo que Marco lhe disse que Herbert estava usando magia negra. Herbert afirma que não faz ideia do que o protagonista está falando. É verdade que há um portal que leva a um laboratório nessa mansão. No entanto, ele não está sendo usado para magia negra. Herbert coloca seu chá no chão e se levanta de sua cadeira. Oferece-se para mostrar esse laboratório a Ian para provar que ele está dizendo a verdade. Um olhar sinistro pode ser visto em seus olhos, como se esse fosse seu plano o tempo todo, para levar Ian para dentro de seu laboratório, onde ele é mais poderoso. Em vez de fazer acusações, ele diz que Ian deve vir e ver com seus próprios olhos, para que esses rumores possam ser encerrados. Afinal de contas, seria uma vergonha para o mestre da torre, que deveria ser um modelo a ser seguido, ter pessoas pensando que ele está pesquisando magia negra. Ian se levanta e segue atrás de Herbert, que se aproxima de uma cortina vermelha e a puxa para trás, revelando o mesmo portal preto e azul pelo qual ele entrou com Marco anteriormente. O feitiço para criar esse portal é o de um mágico de 8ª classe. No entanto, com a ajuda desse livro vermelho, ele pode ser convocado e usado por qualquer pessoa. Herbert entra na escuridão do portal e Ian, que permaneceu quieto o tempo todo, faz o mesmo. Ele se lembra de Herbert de sua vida anterior. Ele foi registrado como um dos maiores mestres de torre da história da Torre de Marfim. Ele era simples e incorruptível. Alguém que servia ao príncipe Rainar com lealdade e liderava a Torre de Marfim com o máximo de autoridade e benevolência. Na verdade, ele era alguém que Ian respeitava muito. Os dois seguem mais fundo no abismo, com a única luz sendo um brilho vermelho do cajado do mestre da torre. Ele para em frente a ele e suspira enquanto olha para o chão. Ele revela que houve um tempo em que ele queria ser um herói, tornar-se um mago que pudesse ser forte o suficiente para proteger o império e salvar os plebeus que estavam sofrendo. No entanto, com o passar do tempo, ele percebeu que não era forte o suficiente para mudar nada apenas com seu poder. Foi então que ele se deparou com um poder diferente no mundo que poderia transformá-lo no herói que ele queria ser. Herbert segura seu cajado e se vira para olhar para Ian,
com o brilho vermelho agora encobrindo a escuridão. De repente, um feitiço começa a se enrolar no corpo de Ian, fazendo com que ele se engasgue e caia de dor, semelhante ao que aconteceu com Marco. Herbert continua seu monólogo de vilão. Com seu novo poder, ele é capaz de controlar vários mágicos talentosos e, ao fazer isso, ele poderá realmente proteger a paz do Império e de seus cidadãos. Ele diz a Ian para não resistir e simplesmente cair sob seu controle. A magia negra continua a rondar nossos protagonistas. Ele se esforça ao máximo para combatê-la, mas parece que não há nada que possa fazer. Por fim, o feitiço é concluído e Ian se levanta lentamente, aparentemente sob o controle de Herbert. A boca de Herbert se abre em um sorriso involuntário. Ele não imaginava que seria tão simples e que seu plano realmente funcionaria. Ele supõe que Ian agora deve ser seu fantoche, que ele pode manipular e comandar como quiser. Ele testa isso fazendo uma pergunta a Ian: "Quem sou eu?" A postura de Ian é rígida e seu rosto está vazio. Em uma voz monótona, ele responde à pergunta: "Você é o mestre da Torre de Marfim do Império, Sir Herbert." Os olhos de Herbert se iluminam e seu sorriso continua a irradiar. Por um momento, ele acha que seu feitiço foi um sucesso. No entanto, Ian olha para cima com um sorriso presunçoso no rosto, revelando que não funcionou. Ele chama Herbert de malandro maluco e lhe serve um sanduíche de junta com crosta dupla e queijo extra, direto no nariz. Isso faz com que o idoso tropece para trás em seu traseiro ossudo, mal conseguindo acreditar no que acabou de acontecer. Ele treme enquanto segura o nariz, pois algo assim não deveria ser possível. Ian se aproxima dele e explica as coisas. Quando um mágico de quinta classe, como Herbert, usa magia negra, ainda é apenas de quinta classe. Ian é um mágico de sexta classe muito mais forte. Além disso, ele esperava que algo assim acontecesse e veio preparado com contramedidas. Ele estende a mão para frente e agarra o rosto do mestre da torre como se fosse uma bola de basquete. Em seguida, ele usa um feitiço de drenagem de mana. Um círculo azul aparece e começa a sugar a energia de Herbert. Depois de ser drenado de tanta mana, deve ser difícil para ele se movimentar. Ian diz a ele para descansar um pouco. Além disso, como ele é muito velho, deve demorar um pouco para que sua mana se recupere. Ian se afasta, deixando Herbert no chão. O mestre da torre mal consegue levantar a mão, quanto mais ficar de pé. Ao explorar esse laboratório secreto, Ian se depara com uma sala escondida cheia de ouro, elixires raros e baús de tesouro. Ele só consegue rir para si mesmo. Ele não imaginava que o mestre da torre fosse um acumulador de riquezas tão grande. Ele pergunta ao velho se ele planejava levar tudo isso com ele para a vida após a morte. Herbert não responde e só consegue segurar sua cabeça com vergonha, ainda tremendo e fraco demais para fazer qualquer coisa. Não demora muito para Ian identificar todas as pessoas aqui embaixo que estão presas em gaiolas. Ele percebe que a condição delas é terrível, mas há algumas pessoas que ainda estão respirando. Ele lhes diz para esperar só mais um pouco. Logo ele os tirará desse lugar e lhes dará um tratamento adequado. Nesse momento, Herbert toma coragem para falar, perguntando a Ian se ele realmente acha que Marco é a única pessoa em quem ele usou a magia negra. Ele tem muitos servos que ainda estão do lado de fora, muitos dos quais são muito mais fortes do que Marco. Todos eles têm ordens de que, se não tiverem notícias de Herbert por algum tempo, devem atacar a família de Ian e o príncipe Idem. Herbert tem certeza de que eles já estão a caminho, mas não precisa ser assim e ele propõe um acordo. Os dois podem deixar esse laboratório e esquecer tudo o que aconteceu hoje. Herbert chamará seus empregados e Ian manterá sua boca fechada. Ian se recusa sem pensar duas vezes. Quando Herbert o lembra de que sua mãe e o príncipe Idem serão mortos se ele não cooperar, Ian ainda se recusa, olhando para o mestre da torre com um sorriso no rosto. Ele lhe diz que está livre para tentar acabar com eles. Enquanto isso, na mansão de Ian, a lua está brilhando no céu. A mãe de Ian, Vanessa, está esperando na varanda, um pouco preocupada com o fato de o filho ainda não ter voltado de onde quer que esteja. Ela não consegue contatá-lo com sua bola de cristal e tem certeza de que ele a teria informado se fosse se atrasar. O alquimista, Letio, sai. O vento está ficando mais forte e ele acha que seria melhor se Vanessa entrasse agora. Ian é o único mago de sexta classe do Império. Ele não corre nenhum tipo de perigo com o qual não possa lidar, portanto não há motivo para preocupação. Vanessa grita. Ele pode ser o mago de sexta classe, mas ainda é apenas uma criança para ela. Letio se desculpa por ter sido tão direto. Como pai,
Ele se esqueceu de levar em conta os sentimentos dela como mãe. Vanessa o perdoa. Às vezes, é difícil para ela. Ela sente que Anne sempre tem um fardo muito pesado sobre seus ombros. Ele não confia em ninguém e tenta resolver tudo sozinho. Como mãe dele, ela sente que deveria ser capaz de ajudar a diminuir seu fardo. Mas ela está com raiva de si mesma porque não há nada que possa fazer a não ser sentar na varanda e esperar. Lethiel lhe oferece palavras de conforto. Ela não deve se culpar. A razão pela qual Ian é tão forte é provavelmente porque ele tem família em casa que está esperando por ele. Lethiel se lembra de quando estava em seu ponto mais baixo, sofrendo de uma overdose de Mona. No entanto, seu filho Douglas ficou ao seu lado e lhe deu a vontade de viver. É disso que se trata a família. Os dois se sentam um ao lado do outro e continuam a conversar sobre família. É uma conversa muito saudável em uma noite muito tranquila. Até que, de repente, Lethiel vê algo se movendo lá embaixo e tem um mau pressentimento. Ele grita, querendo saber quem está lá. São duas figuras encapuzadas, uma com olhos vermelhos penetrantes e a outra com o rosto escondido demais para que se possa ver qualquer característica distintiva. Eles se aproximam da mansão e Lethiel grita com eles, tentando fazê-los parar e não dar mais um passo. No entanto, eles não estão ouvindo nada do que ele diz, quase como se estivessem possuídos. No chão, aos pés deles, está o sistema de segurança da mansão, e Lethiel tenta avisá-los para não passar por ele. Ele rapidamente agarra Vanessa e a protege, pois sabe que os dois homens não darão ouvidos aos seus avisos. Assim que eles cruzam a tênue linha azul, um relâmpago laranja brilhante cai sobre a mansão, fritando o chão onde atinge e enchendo o ar com o cheiro de torrada queimada. O príncipe Eden e o capitão Oliver veem esse show de fogos de artifício a quilômetros de distância e olham para cima. Eden está usando um disfarce para não ser reconhecido em público. Os raios e trovões o assustaram e os dois se perguntam por que isso aconteceu. Oliver tem um mau pressentimento e acha que seria melhor se os dois voltassem para o Palácio Imperial. No entanto, Hayden ainda não quer voltar. Foi preciso muita persuasão para obter permissão de seu pai para estar aqui, e ele ainda não terminou de explorar a cidade. Ele também tem algo que quer aprender. Sem jeito, ele pergunta ao capitão Oliver se ele poderia lhe ensinar algumas técnicas de espada. Essa pergunta pega o capitão desprevenido, até que o príncipe explica melhor. Ele não quer aprender muito, apenas o suficiente para autodefesa. Coisas como posturas de luta e como desembainhar corretamente uma espada. Enquanto diz isso, Oliver desembainha sua própria espada. Sua lâmina brilha à luz da lua. Ele sente algo. Hyde fica confuso quando Oliver se coloca à sua frente e ergue sua lâmina. Seus olhos se estreitam com foco e seu olhar se fixa à frente. Oliver rapidamente ordena que todos os outros cavaleiros da área cerquem o príncipe e o protejam a qualquer custo. Uma figura encapuzada começa a se aproximar ameaçadoramente e Oliver exige que ela se mostre. Eles removem o capuz e é revelado que se trata de Helene, uma maga de alto escalão da Torre de Marfim que desapareceu há alguns anos. Oliver fica surpreso ao vê-la. Com a espada ainda levantada, ele pergunta qual é o objetivo dela aqui. Por um momento, ela permanece em silêncio em uma tensão estranha no ar. Ela olha para cima com olhos de morte, afirmando que está aqui para matar o príncipe Eden Greenriver. Helene avança e seu cajado de madeira se choca com a espada de metal do capitão. Olhando mais de perto, podemos ver que seu olho esquerdo ficou preto e Helene corre para trás para criar distância. Os mágicos são muito melhores a longa distância. Ela começa a usar sua magia, invocando um feitiço Pyroblastoblaspas, que faz com que grandes bolas de chamas venham em direção a Oliver. Lembrando-se de seu treinamento anterior com Ian na parte 3, Oliver corta o ar com sua espada, criando uma rajada de vento que o protege das chamas. Helene não esperava por isso e fica atordoada. Oliver não se contém e avança pelas chamas para tentar um ataque próprio. A ruiva consegue bloqueá-lo com seu cajado, mas Oliver está determinado. Ele rapidamente dá um segundo golpe, forçando Helene a usar uma barreira de mana como proteção. A lâmina do capitão ricocheteia nela e não causa dano algum. Ele cai de joelhos e um sorriso arrogante aparece em seu rosto, quase como se estivesse esperando que ela usasse uma barreira de mana. Ele retira uma luva de sua mão e revela que conhece uma maneira de neutralizar essa barreira. Ele queria mostrar isso a Ian primeiro, mas parece que terá de usá-lo em Helene. O capitão Oliver tem apenas metade de um coração de mana,
portanto não tem a capacidade de liberar mana. No entanto, ele tem mana dissolvida em seu sangue, que pode ser liberada apenas por um breve momento. Ele provoca Helene, dizendo que está prestes a mostrar a ela o verdadeiro poder do que metade de um coração de mana é capaz. Sua espada brilha em um tom azulado e ele a golpeia com grande força. Ela atravessa a barreira da ruiva e a faz em pedaços. Seus olhos se encheram de perplexidade, incapazes de acreditar que um mero humano fosse capaz de conjurar tal poder. O Capitão Oliver dá sequência a esse ataque com um golpe no ombro de Helene. Ele a perfura, deixando-a com um ferimento grave. No entanto, isso não é suficiente para matá-la. Oliver quer mantê-la viva para que possa descobrir quem ordenou que ela tentasse matar o príncipe Eden. Ele diz a ela que jogue fora qualquer expectativa de paz no futuro, pois ela terá que enfrentar um mundo inteiro de dor por suas ações. Voltando ao laboratório oculto, vemos Ian e Herbert, que ainda está encolhido no chão, ainda tentando fazer ameaças à família de Ian e ao príncipe. Ian apenas ri, perguntando se Herbert realmente acha que ele não está se preparando para algo assim. Ele treinou o Capitão Oliver por anos e sabe que ele é capaz de defender o príncipe. Quanto à sua família, a mansão é cercada por camadas de armadilhas de mana. Qualquer um que tentar entrar terá dificuldades e provavelmente acabará morto. Ian levanta as mãos. Essa conversa acabou e ele não está querendo negociar, pois o mestre da torre não tem nada que possa usar contra ele. Ele se aproxima lentamente do velho e seu corpo projeta uma sombra intimidadora sobre ele. O Tower Master terá de ser julgado por seus crimes e provavelmente será executado. Após décadas de sua vida como mestre da torre, ele perderá seu emprego. Ian estende a mão para frente. Isso não era algo que ele pretendia fazer, mas parece que terá de assumir o cargo de novo líder da Torre de Marfim. Ele coloca a mão na cabeça de Herbert e começa a usar sua magia, criando explosões de raios azuis. Enquanto o velho está sendo eletrocutado, Ian lhe faz confidências. Ele entende por que Herbert apoiou o príncipe Rhaenyra em vez do príncipe Aiden. Afinal de contas, ele fez exatamente a mesma coisa em sua vida anterior. Acumular um monte de riquezas e armazená-las aqui também é compreensível. Não é nada surpreendente para um ser humano fazer isso. No entanto, o maior erro de Herbert foi envolver a família de Ian nisso. Isso é algo que ele não vai deixar passar. O relâmpago cresce e seu trovão crepitante é abafado apenas pelos gritos de Herbert. Algum tempo depois, os crimes do mestre da torre são expostos ao imperador. O imperador Terry está sentado em seu trono, transmitindo essas informações aos cidadãos do Império. Herbert era um criminoso que havia perdido a noção do que significava ser um mestre da torre e se entregou à magia negra. Isso não é tudo. Ele também usava almas humanas como sacrifício, e explorou cruelmente a vida de cidadãos inocentes e de seus colegas mágicos. Esse é um crime grave pelo qual ele não pode pagar, nem mesmo com sua morte. É imperdoável, e o imperador não tem intenção de demonstrar qualquer forma de misericórdia. A partir deste momento, todos os títulos e autoridade que pertencem a Herbert serão retirados dele, e ele será executado em público. Seu nome ficará para sempre registrado na história do Império como o pior criminoso de todos os tempos. E se ele tiver algum parente de sangue ou cúmplice ainda por perto, Terry promete encontrá-lo e dar a ele exatamente o mesmo destino. Essa é uma questão que ele está levando extremamente a sério. Ele também conduzirá uma investigação para ver se há algum outro mágico que esteja pesquisando magia negra. Durante essa investigação, nenhum tratamento preferencial será demonstrado, independentemente do status de alguém. Espera-se que até mesmo os nobres cooperem. Ele entende que provavelmente há pessoas que ajudaram Herbert contra a própria vontade, provavelmente sem saber o que realmente estava acontecendo. Essas pessoas não serão punidas tão severamente, desde que sejam purificadas da magia negra e retornem ao seu estado original. No entanto, o mesmo não se pode dizer da maga de alto nível Helene, que tentou assassinar o filho do imperador, o príncipe Hayden. Embora ela estivesse apenas seguindo as ordens de Herbert e não tivesse o controle de seus próprios pensamentos, o ato de tentar eliminar o herdeiro do trono é um crime grave que não pode ser perdoado, não importa o que aconteça. Por esse motivo, o imperador Terry condena a Ruiva Helene a uma prisão perpétua infinita. Por fim, ele não pode terminar esse discurso sem agradecer aos dois heróis que ajudaram a impedir esse incidente. Nosso protagonista Ian, que foi quem pôs fim a Herbert, e o capitão dos cavaleiros Oliver, que fez um excelente trabalho ao proteger o príncipe Eden de Helene. Como Ian está participando da investigação da magia negra, ele só será recompensado após o término da investigação. Portanto,
O imperador pede que o capitão Oliver dê um passo à frente. Oliver se aproxima do trono e abaixa a cabeça com a mão no coração. Um cavaleiro protegendo um príncipe de um mago de 4ª classe é um feito impressionante. O imperador diz que ele é uma verdadeira bênção para o império, cujas ações devem ser celebradas. Ele é um modelo não apenas para o Império, mas para cavaleiros de todo o mundo. O Imperador não deixará que as ações de Oliver passem despercebidas. Ele se levanta de seu assento e anuncia a todos na sala. A partir deste exato momento, Oliver receberá autoridade para controlar todos os cavaleiros do Império e receberá o título mais alto, Senhor da Espada. O título de Lorde da Espada não é dado a ninguém há centenas de anos, principalmente porque as espadas foram deixadas de lado e substituídas por magia. No entanto, Oliver mostrou a verdadeira força da espada ao derrotar a mágica Helene. É por isso que é tão apropriado que ele receba o título de Sword Lord. O príncipe Iden observa com um sorriso no rosto, enquanto seu amigo íntimo e protetor recebe o respeito e o reconhecimento que merece. O imperador retira uma espada real de sua bainha. Ela é bem grande e tem um cabo dourado com uma pedra preciosa vermelha. Ele pede educadamente a Oliver que se ajoelhe. Oliver segue suas ordens e o imperador se prepara para batizá-lo oficialmente com esse título. Em nome da primeira corrente do rio Esmeralda, ele ordena que o título de Lorde da Espada seja colocado na frente do nome de Oliver, junto com ele, toda a honra que o título traz consigo. O imperador encosta a espada no ombro do cavaleiro e, em seguida, Oliver olha para cima, jurando a todos os presentes que, como novo Lorde da Espada, ele está disposto a abrir mão de toda a sua vida para proteger o Império. Mais tarde, o imperador recebe a visita do príncipe Rhaenyra, que não está feliz com a execução iminente do mestre da Torre Herbert. Ele tenta convencer seu pai a não ir em frente com isso. Ele alega que isso poderia causar enormes danos ao Império. O mestre da Torre é um grande mago de 5ª classe e executá-lo seria o mesmo que executar dezenas de milhares de magos. E isso não é tudo. Se o mestre da Torre for embora, todos os outros impérios descobrirão sobre isso. O Império Colduad e o Principado de R.O. certamente se aproveitarão da fraqueza deles. Como o mago mais forte estaria morto, Rhaenyra afirma que o Império entraria em completa desordem. Essa seria a oportunidade perfeita para o ataque de seus inimigos. Terry vira a cabeça calmamente, informando ao filho que Herbert não é o mago mais forte do Império. O mago mais forte é Ian, que é da 6ª classe. Em breve, ele assumirá o papel de mestre da torre, portanto, não haverá problemas. De fato, com a liderança de um mágico de 6ª classe, a Torre de Marfim pode até se elevar a alturas ainda maiores. Rhaenyra cerra os dentes e cerra os punhos. Com os olhos fechados, ele tenta esconder sua raiva pelo fato de que Ian será o novo mestre. Até que o imperador pergunta se ele está errado, exigindo uma resposta. Rhaenyra admite que está certo. Com Ian Page como mestre da Torre de Marfim, isso abrirá uma nova era. No entanto, Herbert também é forte e é um mágico com dezenas de anos de experiência. Rhaenyra propõe que o imperador torne Ian e Herbert mestres da torre ao mesmo tempo. Com os dois juntos, o império será imbatível e se tornará o mais forte do mundo no menor tempo possível. Além disso, se um jovem mago capaz e um mago com muita experiência assumirem o comando juntos, eles poderão manter um ao outro sob controle. O príncipe Rhaenyra tenta convencer seu pai a considerar isso como uma possível opção. A princípio, o imperador concorda que isso os tornaria bastante fortes. No entanto, o mestre da torre tem pesquisado magia negra, sacrificando vidas inocentes de plebeus e magos no processo. Suas ações foram longe demais e Herbert é, sem dúvida, louco. Ele fez todas essas coisas terríveis em busca de poder. O punho de Rhaenyra se fecha com mais força enquanto ele se esforça para pensar em uma maneira de defender as ações de Herbert. Embora os métodos de Herbert estivessem errados, Rhaenyra afirma que a magia negra poderia se tornar uma arma forte para o Império. Ele sugere que, em vez de usar vidas inocentes, eles sacrifiquem apenas os criminosos. Dessa forma, eles poderão usar a magia negra a seu favor. O imperador se enche de raiva, incapaz de acreditar que seu filho teria uma ideia tão vil. Foi exatamente por isso que ele escolheu o príncipe Iden para ser o herdeiro em vez de Rhaenyra. A magia negra é um mal absoluto que corrompe a alma de uma pessoa e perturba a ordem do mundo. O imperador sabe que Rhaenyra tem muitas qualidades boas. Ele é inteligente, esperto e tem uma personalidade ambiciosa. Entretanto, ele diz ao filho que lhe falta uma coisa muito importante para se tornar um bom líder. Ele passa por Rhaenyra com uma expressão de repulsa, dizendo que ele não tem um bom coração. Para que alguém seja um bom imperador, é preciso ter um coração disposto a lutar pelas pessoas comuns. Por um momento, Rhaenyra parece arrasado com as palavras de seu pai. Porém, pouco tempo depois, ele começa a rir e a chamar seu pai de mentiroso. A verdadeira razão pela qual ele não é o herdeiro do trono não se deve ao seu coração,
mas há outro motivo. O príncipe Iden era filho do imperador e seu único e verdadeiro amor, por isso é seu filho favorito. Por outro lado, Rhaenyra era um filho que o imperador teve com uma concubina. Ele sempre foi uma consideração posterior. Essa é a verdadeira razão pela qual Rhaenyra não será o imperador no futuro. Tar está atônito com as palavras que acabaram de sair da boca de seu filho. No entanto, Rhaenyra continua. Desde criança, ele sempre foi tratado de forma diferente, como se não fizesse parte da família. Tudo o que ele sempre quis foi que seu pai olhasse para ele da mesma forma que olhava para o príncipe Iden. Rhaenyra aposta que, se fosse o príncipe Iden que estivesse aqui agora, pedindo que Herbert fosse libertado, isso seria feito sem perguntas. O imperador levanta a mão e lhe dá um tapa no rosto. Ele então se afasta, chamando Rhaenyra de tolo por sugerir algo assim. Rhaenyra fica sozinho com o rosto vermelho, sabendo no fundo que o que ele disse é a verdade. Quando o imperador sai da sala, ele se volta para um dos cavaleiros, pedindo-lhe que fique de olho em Rhaenyra nos próximos dias, certificando-se de que ele não saia nem entre em contato com ninguém. O cavaleiro, cujo nome é Danfil, acena com a cabeça para indicar que entende essas ordens. O imperador colocou o príncipe Rhaenyra de castigo para que ele possa ser punido por suas palavras e para que não tente resgatar o velho Herbert. Ele passa um tempo preso em seu quarto até que alguém bate à sua porta perguntando se pode. É Ian, que diz estar aqui para um assunto urgente. O imperador o encarregou de testar as pessoas para ver se elas estão sob a influência de magia negra ou não. E agora é a vez de Rhaenyra ser testado. Rhaenyra se sente insultado por suas palavras. Hoje é o dia da execução de Herbert, mas ele quer perder tempo com essa bobagem. Ian o informa que esse é um teste obrigatório e que foi feito por todos os oficiais imperiais e membros da família. Percebendo que não tem muita escolha, Rhaenyra se senta e diz a Ian para se apressar e ir embora. Ian se aproxima, avisando que não vai demorar muito, mas que pode deixá-lo com náuseas e tonturas por um tempo. Mas não há motivo para preocupação. Ian agita seu cajado e entoa as palavras: Greater Cancellation, cancelamento maior. Um círculo azul aparece enquanto o feitiço está sendo lançado. Pouco tempo depois, Rhaenyra se arrepia um pouco, dizendo que está se sentindo péssimo. E isso é normal. Felizmente, nenhum traço de magia negra foi encontrado em seu corpo. Ele só precisa descansar e se sentirá melhor em pouco tempo. Depois de concluir suas tarefas, Ian abaixa a cabeça e se prepara para deixar Rhaenyra em paz. Mas Rhaenyra o detém, chamando-o com algo a perguntar. Ele quer saber por que Ian serve a seu irmão, o príncipe Aiden. Seu irmão não é adequado para o cargo de imperador, e muitos nobres deram as costas a Ian por ter demonstrado apoio a ele. Ian se vira dizendo muito poucas palavras, apenas que não serve ao príncipe Iden e que precisa ir embora agora. Rhaenyra se levanta em choque, querendo saber o que ele quis dizer com o que acabou de falar, mas Ian não responde. Ele sai da sala e fecha a porta atrás de si, olhando para o chão como se estivesse pensando profundamente. Ele não serve a Iden, não serve a ninguém. Em sua vida anterior, ele era leal ao príncipe Rhaenyra e teria feito qualquer coisa por ele. No entanto, depois de ter sido traído e envenenado, ele sabe que não pode se tornar amigo de Rhaenyra nessa nova vida. Ian sai em disparada. Ele não pode ficar sentimental com relação a como as coisas eram antes e precisa se concentrar em seu objetivo. Para se vingar, Migtal chega ao Palácio Imperial no dia da execução de Herbert. O Nazdanful entra no quarto de Rhaenyra, informando de que tudo aconteceu. A sala parece uma bagunça, com móveis tombados e papéis espalhados pelo chão. Por volta desta tarde, no local da execução na praça da cidade, o velho Herbert foi punido por seus crimes e sua vida chegou ao fim. Rhaenyra está com uma expressão de profunda tristeza no rosto, como se estivesse lamentando a perda de alguém próximo a ele. Ele diz a Danfil que pode ir embora agora. O cavaleiro se aproxima e coloca um pedaço de papel em uma mesa próxima, dizendo que Rhaenyra não deve ficar chateado. Sem dizer mais nada, ele abaixa a cabeça e sai da sala. Curioso para saber o que poderia ser o papel, Rhaenyra o pega e o desdobra. É uma carta e ele a lê com atenção. As palavras nesse papel derrotam sua tristeza, que é substituída por um sorriso de esperança. Não se sabe ao certo o que a carta diz, mas parece ser uma boa notícia. Na manhã seguinte, Ian está conversando com o imperador. Os sobreviventes que ficaram presos dentro do portal de Herbert foram todos resgatados e estão sendo tratados. A grande soma de riquezas que ele estava acumulando foi colocada de volta no tesouro, e quase todos foram testados quanto à magia negra e nada mais foi descoberto. O imperador é grato por todo o trabalho que realizou. Ele não esperava que Herbert fosse tão louco. Terry também se culpa por não ter suspeitado das atividades de Herbert antes. Ian lhe garante que nem mesmo ele percebeu. É difícil imaginar que alguém tão famoso por sua integridade possa se rebaixar tanto e esconder tudo isso atrás de um rosto gentil. Por enquanto,
Ian vai continuar com a investigação da magia negra e da Torre de Marfim, e Terry está feliz em ouvir isso. No entanto, ele tem uma última pergunta que gostaria de fazer ao nosso protagonista. Com os braços cruzados, ele pergunta se Ian está apoiando o príncipe Eden ou não. Ian fica surpreso com essa pergunta, mas o imperador permanece calado, esperando pacientemente por uma resposta. Ian não vai jurar lealdade ao príncipe Eden, mas está feliz em cooperar para garantir que ele possa chegar ao trono com segurança e para que possa se tornar um imperador sábio. Enquanto coça o queixo, Terry pensa profundamente sobre essa resposta. Ian não vai jurar lealdade, mas apoiará o príncipe. O imperador decide que essa resposta é satisfatória. Ele pede a seus assistentes que tragam uma caixa grande. Dentro dela está o antigo cajado de Herbert que eles recuperaram depois de prendê-lo. Quem possuir o cajado se tornará o mestre da Torre de Marfim. O imperador quer dá-lo a Ian. O processo de eleição de um novo mestre da Torre de Marfim não é simples e ainda há muito trabalho a ser feito. Terá de haver um procedimento formal para oficializar o fato. No entanto, em um momento como esse, Terry não quer deixar o cargo de mestre da torre vazio. Portanto, ele está confiando essa equipe a Ian. O imperador fica sério por um momento. Ele sabe que seu filho Rhaenyra não desistirá de tentar obter o trono, mesmo que a maioria das pessoas que o apoiam tenha sucumbido. Terry conhece a ambição e o temperamento de Rhaenyra melhor do que ninguém, e se ele assumir o trono, certamente haverá muitos sacrifícios e sangue. Olhando para o nosso protagonista, ele pede que ele faça o possível para garantir que isso nunca aconteça. Ian pega o cajado da caixa e se ajoelha, aceitando as ordens de Sua Majestade e se tornando o novo mestre da torre. Nesse dia, o sol se põe na Torre de Marfim, e o céu fica com uma tonalidade vermelha. Ian entra em seu novo escritório, que antes pertencia a Herbert, mas não mais. O pôr do sol entra pelas grandes janelas. Ian começa a pensar no que Herbert lhe disse no laboratório. Como ele costumava querer ser um herói que poderia defender o Império e salvar as pessoas que estão se lamentando. Agora que Ian tem todo esse novo poder e autoridade como Tower Master, tudo que ele consegue pensar é em como Rhaenyra o traiu em sua vida anterior. Ele não quer se tornar um herói. Tudo o que deseja é se vingar matando Rhaenyra. Tem que ser uma morte que transcenda o simples fato de morrer, algo realmente terrível. Enquanto isso, Rhaenyra pode ser visto ainda em seu quarto. O sol já se pôs e a luz da lua atravessa as vidraças de sua janela. Com as mãos juntas, parece que ele está pensando profundamente em alguma coisa. No dia seguinte, o príncipe Aiden vem visitar Ian, feliz por ele ser o novo mestre da Torre de Marfim. Ian lhe diz para falar baixo, pois isso ainda não foi anunciado publicamente, mas Aiden não se importa, pois estão apenas os dois aqui. Ele não consegue acreditar que o garoto que lhe implorou para visitar o local da antiga Torre de Marfim 6 anos atrás agora é o respeitável mestre da torre. Seu coração está cheio ao ver o quanto Ian cresceu. Ian está muito ocupado hoje fazendo testes de magia negra e pede que o príncipe o deixe em paz por um tempo. Aiden diz a ele para não ser um cobertor molhado. Ele veio aqui para ver Ian especificamente porque ele está sempre muito ocupado para nos encontrarmos. Além disso, Aiden ainda está se sentindo tonto e enjoado por causa do teste que fez no outro dia e quer saber se está tudo bem com ele. É certo que Ian tinha suas suspeitas. Como Aiden é o herdeiro do trono, teria feito sentido que Herbert o infectasse com magia negra para fazê-lo agir como um tolo. Mas não. Aiden está livre da magia negra e é assim que ele age normalmente. A próxima pessoa a fazer o teste de magia negra é a princesa Harry, o que faz com que o príncipe se lembre de algo. Harry tem perguntado muito sobre Ian ultimamente e parece estar interessado nele. Ela sempre pergunta a Aiden sobre como ele passa o tempo e de que tipo de comida ele gosta. No entanto, embora Aiden seja próximo de nosso protagonista, ele mesmo não sabe as respostas para essas perguntas. Ele sai da sala, pedindo a Ian que seja gentil com a princesa quando ela chegar e responda às suas perguntas. Mesmo que sejam pequenos detalhes, isso a deixará feliz. Ian o observa sair, perguntando-se por que a princesa poderia estar interessada nele. Ele começa a pensar no quanto cresceu nesses últimos anos. Não apenas ele, mas o príncipe Aiden também cresceu muito. Sua personalidade ficou mais brilhante e ele tem trabalhado muito. Se ele receber a orientação adequada, Ian acha que poderá se tornar um imperador realmente sábio e respeitado. Esse pensamento é interrompido quando a princesa Harry entra na sala. Ela tem um sorriso caloroso no rosto e um vestido rosa. Ian pede que ela se sente para que ele possa começar o teste de magia negra e ela faz o que ele diz. Antes do início do teste, ela lança um feitiço de silêncio e brilhos azuis flutuam pela sala. Ian fica impressionado,
pois esse é um feitiço de segunda classe que torna o ambiente à prova de som. Ele fica surpreso que Harry tenha conseguido alcançar a segunda classe enquanto praticava magia secretamente. Harry revela timidamente que, na verdade, ela agora é uma mágica de terceira classe. Pelo menos é o que diz seu professor. Ian a parabeniza e pergunta por que ela lançou aquele feitiço de silêncio e sobre o que ela quer falar. A princesa quer saber o que deve fazer de agora em diante. Ela está perdida e precisa de orientação. Confuso com o que ela quer dizer, Ian começa a fazer perguntas, perguntando por que ela tem escondido o fato de que é uma mágica. Harry revela que isso se deve ao pai dela, o Imperador. Quando tinha 12 anos, ela foi testada pelo mágico Kevin para obter um mana coração e um mana cérebro. Depois de descobrir que ela possuía as qualidades de um mágico, em vez de informar a Torre de Marfim, ele foi direto ao Imperador. Ser um mágico significa que a pessoa tem que abrir mão de sua posição e status para se tornar parte da Torre de Marfim, mesmo que faça parte da família imperial. O Imperador não queria que Harry se tornasse um membro da Torre de Marfim, e queria que ela permanecesse na família imperial. Assim, ele ordenou que ela e o mago Kevin mantivessem silêncio sobre seus poderes. Entretanto, um dia Harry percebeu que havia um desejo de magia dentro dela do qual ela não conseguia se livrar. Então, ela começou a praticá-la secretamente com o mago Kevin. No início, ela só queria ajudar seu irmão Eden, pois, na época, ninguém apoiava sua reivindicação ao trono. Embora agora as coisas sejam diferentes, Eden tem o apoio de On, bem como do capitão dos cavaleiros e do recém-nomeado Lord Oliver. Agora que Eden está no caminho certo, Harry não tem mais objetivos. Ela está até preocupada que seus poderes ocultos possam, de alguma forma, atrapalhar o futuro de seu irmão. Ian entende e se abaixa na frente da princesa. Ele a aconselha a viver sua própria vida e não se preocupar tanto com os outros. Isso é tudo que ela precisa fazer. Ela não deve viver para o bem da família imperial ou do príncipe Eden, mas sim para si mesmo. Harry olha para o chão com vergonha. Ela passou a vida inteira agradando aos outros e não tem ideia de como fazer isso. Ian garante a ela que ninguém nasce com todas as respostas para a vida. Se você seguir os valores e as metas dos outros, sua vida se tornará a vida de outra pessoa e não a sua. E se você viver assim por muito tempo, perderá a si mesma. Você vagará sem rumo, com remorso e vazio. Por um momento, Ian pensa em sua vida anterior, na qual ele fez exatamente isso. Sem rumo. Seguiu as ordens de Rhaenyra e ficou com nada além de remorso. Ele espera que a princesa Harry faça a escolha certa para si mesma e tome suas próprias decisões no futuro. Isso ajudará a viver a vida que deseja. Depois de um discurso tão incrível, Harry olha para o nosso protagonista com os olhos arregalados. Ela lhe pergunta se ele encontrou a vida que deseja. Isso faz Ian tropeçar e gaguejar. Talvez ele estivesse sendo muito ousado ao dar conselhos sobre a vida quando não está totalmente no controle da sua própria. Não foi isso que a princesa quis dizer. Na verdade, Ian é a primeira pessoa a lhe dar um conselho como esse. Ela sempre foi muito pressionada por seus deveres como princesa e não conseguia nem imaginar ter outra vida. No entanto, Ian lhe deu coragem para considerar outras opções e seguir seu coração. E por isso ela é grata. Ian a incentiva a continuar estudando magia. Não importa o caminho que ela siga no futuro, isso será de grande ajuda e ela já melhorou muito rapidamente. Chegando à terceira classe, Harry brinca com o vestido dela e fica corado. Esse é, na verdade, o principal motivo pelo qual ela veio aqui hoje. Ela quer saber se Ian pode lhe ensinar alguma magia. Isso surpreende Ian, pois ele achava que o mágico Kevin já era seu professor. Mas, aparentemente, não há mais nada que Kevin possa ensinar à princesa. Harry junta as mãos e começa a implorar. Ela quer continuar a crescer e quer aprender com nosso protagonista. Ian não sabe o que fazer. Ele sabe que a princesa tem um dom para a magia, pois a terceira classe não é algo que se possa alcançar sem um talento natural. Poucas pessoas sabem que a princesa tem as qualidades de um mágico, e se ela crescer e se tornar uma maga de alto nível, isso poderá ser de grande ajuda mais tarde. Ele decide que fará isso. No entanto, somente sob uma condição. Ele provavelmente precisará da ajuda dela no futuro e pede que ela dê quando chegar a hora. Sem hesitar, Harry aceita. Ian está lhe fazendo um grande favor ao ensiná-la e ela está disposta a fazer qualquer favor que ele queira em troca. Ela nem mesmo sabe o que ele vai pedir, mas não se importa. Com um sorriso no rosto, ela diz que confia em Ian. Essa declaração deixa Ian sem palavras e ele fica um pouco corado. Ele muda de assunto e segue em frente com a inspeção de magia negra que precisa fazer. Não demora muito para que ela termine. Não há nada com que se preocupar e ela não está sob a influência da magia negra. Embora ela possa se sentir tonta por um tempo, Ian recomenda que ela se levante devagar. A princesa tropeça e cai nos braços de Ian. Ele pergunta se ela está bem. Ele pode chamar um criado se ela estiver
estiver com dificuldade para andar. Harry insiste que ela está bem e se afasta desajeitadamente com o rosto vermelho. Ian a detém antes que ela saia e começa a lhe contar sobre si mesmo. Quando não está trabalhando na Torre de Marfim, ele geralmente lê livros em sua mansão ou faz pesquisas em seu laboratório. Recentemente, ele se interessou por alquimia por causa de Douglas, que mora com ele. Ele não é muito exigente com relação à comida, embora não consiga lidar bem com comida apimentada. A princesa Harry está perplexa, perguntando-se por que ele de repente deixou escapar todas essas coisas. Ian revela que Eden lhe disse que ela estava perguntando todas essas coisas sobre a vida dele. Isso faz Harry ofegar, envergonhada pelo fato de seu irmão ter dito algo assim. Ela levanta o vestido para não tropeçar e sai correndo da sala o mais rápido que pode, muito tímida para sequer olhar Ian nos olhos. Quando ela fecha a porta, Ian fica parado com uma expressão confusa, imaginando se fez algo errado. Afinal de contas, ele apenas respondeu às perguntas dela. A notícia do incidente com o ex-mestre da Torre Herbert se espalhou rapidamente no Império e causou um grande alvoroço entre os cidadãos. Em resposta a isso, o Imperador assumiu pessoalmente o comando de todas as investigações de magia negra e aumentou o nível de alerta do Império. Ian foi colocado como novo mestre da Torre de Marfim e concluiu uma investigação completa de todos os assuntos relacionados à magia negra, apaziguando a ira dos cidadãos. Herbert foi executado por seus crimes e foi registrado como o pior criminoso da história do Império. Devido a isso, muitos nobres viraram as costas para o príncipe Rhaenyra por causa do relacionamento próximo que eles compartilhavam. Em vez disso, os nobres se aglomeraram em torno de Ian, prestando atenção especial às suas próximas ações como novo mestre da Torre de Marfim. Um dia, Ian está sentado em sua mansão, tomando uma xícara de chá pela manhã, quando recebe vários convites para banquetes e festas que as pessoas estão organizando para comemorar seu sucesso. Ele nem mesmo se dará ao trabalho de lê-las. O incidente da magia negra, o alquimista Letio começa a pegar as cartas, incentivando Ian a ler algumas delas. Uma delas é uma proposta de casamento. Alguém conhecido como Conde Juraire gostaria que Ian ficasse noivo de sua filha mais velha, que acabou de completar 12 anos de idade este ano. Ian cospe seu chá diante da loucura que acabou de ouvir. No entanto, coisas como essa já eram de se esperar. Ian agora é um adulto e não é estranho que as pessoas comecem a falar sobre casamento. Como o mais jovem mago de alto escalão no mestre da Torre de Marfim, certamente haverá muitas outras ofertas de nobres elegíveis. Ian balança a cabeça. Esses nobres estão realmente apenas usando para tentar lutar pelo poder político. Ele não consegue acreditar que alguém sugeriria que ele se casasse com uma menina de 12 anos. Ele deve estar fora de si. Letio concorda. Encontrar um parceiro para o casamento é algo que deve vir naturalmente. Afinal, como Ian provavelmente está ocupado com a investigação de magia negra, Letio se oferece para cuidar de todos os convites para ele. Ian agradece, não apenas por toda a ajuda que Letio tem dado na mansão, mas também por ter protegido sua mãe na noite em que foram atacados. Letio não se importa com o agradecimento. Na verdade, foi o sistema de segurança Mana Trap que fez a maior parte do trabalho. Além disso, Letio já prometeu há muito tempo proteger a mãe de Ian, então não há necessidade de dizer mais nada sobre o assunto. Nesse caso, Ian gostaria de lhe fazer uma pergunta importante. Ele quer saber quem foi o mago que injetou mana no corpo de Letio na parte 1, aquele que fez com que ele ficasse envenenado por mana. Se ele puder dizer a Ian qualquer coisa sobre a pessoa, como um nome ou sua aparência, Ian promete rastrear essa pessoa e puni-la adequadamente. Letio coça a bochecha sem jeito. Acontece que ele não se lembra de quem era o mágico. Foi algo que aconteceu na escuridão da noite, e havia muitos mágicos que o odiavam. Quando era jovem, ele ganhava vida como alquimista na capital, onde entrava em contato com muitos magos, então poderia ter sido qualquer um. Letio sorri, lembrando-se de que, depois de ser envenenado por mana, ele realmente desenvolveu um profundo ódio e ressentimento contra os mágicos. No entanto, depois de ser salvo por Ian quando sua aldeia foi atacada por bandidos, ele mudou de opinião. Agora que ele não está mais morrendo por causa de sua condição, ele esqueceu todo o seu ódio e ressentimento. Então isso não importa mais para ele. Ian se levanta de sua cadeira e fica sentimental. Ele nunca viu o rosto de seu pai, que foi embora antes mesmo de ele nascer. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto, mas depois de conhecer e conviver com Letio,
Ian agora sabe o que é ter um pai por perto. Letil quase começa a chorar com esse comentário, ao pensar que Ian realmente o vê como uma figura paterna. Com Letil por perto, Ian entende por que Douglas está sempre tão alegre e positivo, bem como porque sua mãe conseguiu ficar mais saudável. No futuro, a quantidade de tempo que Ian terá de passar longe da mãe aumentará. Ian pede gentilmente que Letil continue cuidando de sua mãe enquanto ele estiver fora. Com um sorriso largo e bochechas rosadas, Letil diz que é claro que fará isso. Ian permanece de braços cruzados, como se estivesse esperando que algo aconteça. Já deveria estar na hora. De repente, Douglas irrompe na sala, assustando seu pai. Em suas mãos está um elixir que ele finalmente completou depois de trabalhar nele por tanto tempo. É uma cura para envenenamento por mana feita com a flor de Randir. Letil fica surpreso ao saber que eles realmente têm uma cura para sua condição. Ian explica que, como ele agora é o mestre da torre, pôde examinar as seções restritas da biblioteca. Na biblioteca, ele conseguiu encontrar um método que poderia usar para colher a flor com segurança sem que ela murchasse. Isso envolveu o uso de uma magia de alto nível que permite interromper o fluxo do tempo para um objeto. Chorando muito, Letil abraça o filho com força, agradecendo a ele e a Ian pela ajuda. Ian observa o momento familiar saudável, sabendo que curou a condição de Letil como prometeu que faria há muitos anos. Douglas se volta para o nosso protagonista com lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois de ajudar seu pai, Douglas decidiu se tornar um alquimista especializado no tratamento de doenças incuráveis. Dessa forma, ninguém mais poderá sofrer da mesma forma que seu pai sofreu. Obrigado por assistir até aqui. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like para me ajudar e comenta, Ian. Para a próxima parte.